Então nós vamos fazer um combinado. Ninguém pode dormir na homilia do padre, hein? Se alguém dormir, vocês cutucam aí do lado, né? Que eu já perguntei, vocês falaram que não dormiram essa noite, né? Então, que alegria é nos reunirmos, nos encontrarmos nesse Dia Nacional da Juventude, aqui na cidade de Laranjal Paulista. Esse é o primeiro DNJ totalmente fora da pandemia, onde nós temos essa oportunidade de fazer a nossa caminhada, de nos encontrarmos sem máscaras, de nos colocarmos com toda a nossa alegria diante de Deus. Para mim, de maneira particular, me sinto muito alegre no dia de hoje, de como padre, como assessor do setor juventude, pela primeira vez, vivenciar esse DNJ. O DNJ tem um papel importante na minha vida. O primeiro DNJ que eu participei na nossa arquidiocese foi em 2002, lá em Lençóis Paulista. Quem me conhece, eu sou natural lá de Aparecida de São Manuel, que estão aqui, né? E era uma disputa acirrada aos nossos DNJs. Não sei se o pessoal mais antigo lembra, né? Das nossas gincanas, arrecadações. E o primeiro DNJ que eu participei foi em 2002. Eu era coordenador de grupo de jovens e a gente não perdia esses encontros. Então o DNJ sempre marca, porque ele é o encontro das nossas juventudes, das nossas diversas expressões juvenis. E como é bom a gente perceber que na igreja que somos chamados a viver, nós não estamos sozinhos. Por mais difícil que seja para as nossas lideranças, para os nossos coordenadores, quando nós nos encontramos no Dia Nacional da Juventude, olhando essa quantidade enorme de jovens, nós percebemos que nós não estamos sozinhos. Por isso o dia de hoje não deve ser um dia de disputa, não deve ser um dia da gente brigar, como aconteceu muitas vezes antigamente na minha época, né? Mas é um dia da gente se encontrar para louvar o nosso Deus, para agradecer o nosso Deus por tudo aquilo que Ele faz em nossa vida. E a liturgia e o tema desse nosso DNJ nos traz uma reflexão muito profunda. No Evangelho, os fariseus, pessoas religiosas que viviam estritamente a lei de Deus, fazem uma armadilha para Jesus. E aí nós aprendemos com o Evangelho de hoje que nós temos que tomar muito cuidado com os elogios desse mundo. Porque os fariseus chegam até Jesus dizendo: olha, nós sabemos que o Senhor é um homem bom, é um homem justo, é um homem que não vê as aparências. E aí eles lançam então a pegadinha. Mas o que o Senhor diz? É lícito a gente pagar imposto para César ou não? E essa pegadinha era muito arriscada para Jesus, porque se Jesus dissesse que deveria pagar o imposto para César, Jesus estava defendendo na cabeça deles o Império Romano, que dominava, o Império Romano que apresentava o imperador como um Deus. Mas Jesus, percebendo a maldade no coração daqueles homens, devolve com uma outra pergunta, né? Diz: cadê uma moeda que vocês tenham aí? E é engraçado porque os fariseus tinham essa moeda que tinha a figura do imperador. E Jesus então fala essa frase que é conhecida por todos nós: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus não relativiza o reino de Deus, mas Jesus diz o que é extremamente importante é essa abertura a Deus. E é isso que eu gostaria de refletir hoje com vocês no início desse nosso encontro. Dai a Deus o que é de Deus. E o que é que nós podemos dar a Deus? O pessoal da Santíssimo sabe, né? A nossa vida. Eles participaram da missa ontem à noite, né, com o padre. A nossa vida, que ao mesmo tempo é nossa, mas não é, porque pertence ao próprio Deus. Então Deus deseja que nós entreguemos a Ele a nossa vida, a nossa história. E muitas vezes nós entregamos para Deus nada ou o resto. Muitas vezes nós vamos colocando Deus de escanteio na nossa vida. E hoje a palavra vem dizer: dai a Deus o que é de Deus, e você é de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você é de Deus. Então o que é que nós podemos dar para Deus? A nossa vida, a nossa história, a nossa existência, o nosso ser. Por isso que fé não é um sentimento, fé não é uma emoção. É claro que o sentimento e a emoção fazem parte da fé. Fé não é extremamente aparência. Fé é atitude, fé é modo de viver.
e acreditar em Jesus Cristo exige de nós essa firme esperança que Paulo diz na segunda leitura de hoje, que ele vê naquela comunidade de Tessalônica, que nós possamos firmar a nossa vida, firmar a nossa juventude no Deus verdadeiro, porque o próprio Deus vai dizer, através do Salmo, os deuses dos pagãos são nada. Muitas vezes nós vamos criando tantas idolatrias na nossa vida, nós vamos colocando tantas coisas, tantas situações, tantos penduricatos, até mesmo na nossa fé católica, que vamos tirando Jesus do centro, porque nós caímos muitas vezes no rigorismo, no legalismo, assim como os fariseus do Evangelho, que viam a lei, mas não viam a vida por trás da lei. Então hoje nós somos convidados a oferecer a Deus, assim como em cada missa, quando o padre diz, orai irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. E o que a gente diz? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. É o sacrifício de Jesus na cruz, que nós oferecemos ao Pai em cada missa que nós celebramos, mas também é o sacrifício da nossa vida, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades e provações, as nossas alegrias e superações. A missa é esse grande encontro com o Senhor. Ao mesmo tempo que nós nos colocamos diante do Calvário, do sacrifício de Jesus, a missa nos apresenta a tumba vazia de Jesus ressuscitado. Por isso a missa para nós deve ser esse grande momento de encontro, de festa, de alegria, onde nós nos fortalecemos e nos alimentamos do nosso Deus, que não é um Deus que fica distante de nós, mas ao contrário, é um Deus que caminha ao nosso lado. E esse é o objetivo, o sentido da caminhada que nós fizemos, das procissões que a igreja realiza, de percebermos que nesse mundo nós estamos numa caminhada, numa procissão constante, mas que a nossa meta, o nosso destino, como nós estávamos cantando, o nosso lugar é o... Ih, tá fraco, hein? O nosso lugar é o céu. E nós não podemos nos esquecer disso, porque muitas vezes nós queremos viver para esse mundo, para as coisas desse mundo, mas nós estamos aqui meramente de passagem. Nós estamos aqui nessa escola do amor e do perdão, para aprender com Jesus, a dar a Deus o que é de Deus, a dar o nosso melhor para o nosso Deus. E vale a pena viver uma vida com Deus. E o tema desse nosso DNJ traz essa reflexão vocacional, não simplesmente de você ser padre ou freira ou religiosa ou religioso, mas de todos nós respondermos o chamado que Deus tem a cada um de nós. Vale a pena uma vida com Deus, vale a pena uma vida na presença de Deus. Muitas vezes as pessoas podem ver a nossa caminhada, podem ver o nosso DNJ, ou a gente indo participar da vida da igreja, do grupo de jovens, da Santa Missa, e dizer, nossa, esse povo parece bobo, né? Está perdendo tempo. Mas a maior loucura que tem é uma vida sem Deus. Louco é quem deixa Deus de lado. Louco é quem tira Deus da sua vida. Porque o nosso Deus quer se fazer presente em cada um de nós. E por isso Ele vem ao nosso encontro, caminha ao nosso lado, fala aos nossos corações. Muitas vezes pelos barulhos desse mundo, nós não ouvimos a voz de Deus. Mas Deus continua falando ao nosso coração. Basta, como o Papa Francisco dizia na mensagem do Dia Mundial das Comunicações, nós abrirmos os ouvidos do nosso coração para ouvir o chamado de Deus, porque Deus continua nos chamando. Deus chama você. Qual a resposta que você tem dado? E o lema do nosso DNJ, Lucas capítulo 24, os discípulos de Emaús, o coração deles ardia na presença de Deus. Que também o nosso coração, a nossa vida, possa sentir a presença e a necessidade de nos colocarmos diante de Deus. Porque muitas vezes, diante das loucuras desse mundo e dessa vida, nós vamos preenchendo o vazio que existe em nós, com tanta porcaria, com tanto lixo, e vamos colocando Deus para fora. Que nesse encontro de hoje, que nessa Eucaristia, nós possamos deixar tudo de lado e ter a coragem de colocar a mão no arado e de não olhar para trás, para que possamos de fato ouvir a voz de Deus e responder a esse chamado. Você está aqui hoje não é por acaso.
Talvez alguém insistiu que você viesse, talvez você não sabia até hoje de madrugada se viria ou não, mas você está aqui porque você está dando essa resposta para Deus. E Deus espera de cada um de nós essa abertura e esse comprometimento. Vale a pena buscarmos a Deus, vale a pena buscarmos o céu, vale a pena dizermos não para o mundo e não para o pecado, porque nós vivemos num mundo de comodismo, de relativismo, onde tudo é normal. Mas para nós que acreditamos em Jesus, nós temos a quem seguir, e é a Ele que nós queremos colocar no centro da nossa vida, no centro da nossa caminhada. Que os barulhos, que as distrações desse mundo não nos tirem dessa caminhada até o céu. E como vai ser bom um dia nós nos encontrarmos lá no DNJ do céu, a nossa juventude. Hoje tantos jovens se perdem, tantos jovens estão aí buscando preencher esse vazio em tantas coisas, não somente nas drogas, nos vícios, mas em tantas coisas que o mundo de hoje oferece. Mas Deus tem o melhor para nós. Que possamos então abrir o nosso coração e acolher o melhor de Deus na nossa vida. E perceber que vocação é uma graça, é um dom, é um presente de Deus para todos nós. Não só a vocação sacerdotal e religiosa, mas a vocação matrimonial, que cada vez mais tem sido deixada de lado. Como é importante a gente buscar os sacramentos, como é importante a gente buscar viver a vontade de Deus na nossa vida. Então que todos os relatos, os testemunhos que nós vamos ouvir aqui hoje, possam nos ajudar a nos decidirmos por Deus. Vale a pena escolher por Deus. Tantos homens e mulheres fizeram essa opção, né? E aí depois a gente vai ver os padroeiros das paróquias, né, de vocês, que são sinais, são faróis que nos apontam a Deus, porque é possível viver a palavra de Deus, é possível viver a santidade mesmo no mundo de hoje. E hoje nós recordamos, fazemos memória de um grande santo da história da nossa igreja, da juventude, São João Paulo II. E ele dizia: se o jovem soubesse o poder que ele tem, a juventude poria fogo nesse mundo. Que nós possamos sair daqui hoje fortalecidos e iluminados, sendo sal e luz no meio das nossas comunidades. Porque eu sei que não é fácil coordenar grupo de jovens, não é fácil fazer parte do TLC, do mini TLC, dos grupos de oração, das pastorais. Como é difícil, mas como vale a pena esse tempo perdido, entre aspas, que nós nos dedicamos a Deus. Nós já fazemos uma experiência aqui e agora da plenitude da graça de Deus. Então que Deus nos fortaleça nessa divina aventura, nessa caminhada que todos nós juntos fazemos até o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.